Na aula de hoje, nós vamos falar sobre radiciação. Bom, radiciação, ela é o inverso da potenciação. Na potenciação, como nós temos aqui, eu tenho a nossa base, que é o 5, e o expoente, que é o 3. De onde é que saíram esses números? O 5 é o número que está se repetindo, e o 3 é a quantidade de vezes que aquele número se repetiu. 5 elevado a 3 dá 125. Tá, mas se eu quisesse fazer o caminho inverso, se eu tivesse o 125 e quisesse descobrir que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes daria o da base. É o que a gente tem aqui, ó, na radiciação. Eu tenho 125 e eu quero descobrir o seguinte: se eu pegar um número e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, qual vai ser esse número? É o que a gente encontra aqui. Então, a radiciação é o caminho inverso da potenciação. Nesses dois exemplos, agora nós temos 2 elevado a 4 é 16. Mas se eu quisesse fazer o caminho inverso, aqui é o seguinte, ó, raiz de 16, né? Raiz quarta de 16, ou seja, o que é que eu quero saber? Eu quero saber qual foi o valor da base. Quando a gente aplica a radiciação, a gente vai descobrir a base, que é o que acontece aqui embaixo, ó. O 16 permanece, o expoente se torna o índice. Então, raiz quarta de 16, eu encontro quem? A base. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar exatamente 16. Aqui é só para mostrar para você o seguinte: soma é o inverso da subtração, multiplicação é o inverso da divisão, potenciação é o inverso da radiciação. Na parte de notação, nós temos esse símbolozinho a gente chama de radical, o valor que vem dentro dele a gente chama de radicando, e esse númerozinho que fica fora do radical a gente chama de índice do radical. Tá? Casos especiais. Quando o valor do índice é 2, a gente chama de raiz quadrada. Então, por exemplo, aqui eu tenho raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16. Perceba que, por ser raiz quadrada, tanto faz eu colocar como não o valor do índice. Ou seja, sempre que não tiver expresso o índice, você já sabe que aquilo ali é raiz quadrada. Outro caso especial é quando aparece o 3. Aqui a gente diz que a gente tem a raiz cúbica de um número. Por exemplo, raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 27. Perceba o seguinte: como aqui não é raiz quadrada, obrigatoriamente eu tenho que colocar o índice do radical. Caso 1, radical escrito como forma de potência. Eu posso pegar esse radical e transformar numa potência. Como é que eu faço isso? A base continua. 3 é a mesma coisa de 3 elevado a 1. O índice do radical vem aqui para baixo, dividindo. Então, raiz quadrada de 3 é a mesma coisa de 3 elevado a 1 meio. Eu vou fazer a mesma coisa com raiz cúbica de 8. O 8 permanece, eu tenho 1 aqui em cima do 8, e o 3 vem para baixo. Raiz cúbica de 8 é a mesma coisa de 8 elevado a 1 terço. Aqui eu tenho raiz quarta de 2 elevado a 3. O 2 permanece, o expoente dele, que é o 3, e o 4 vem aqui para baixo dividindo. Então, raiz quarta de 2 elevado a 3 é a mesma coisa de 2 elevado a 3 quartos. Aqui eu coloquei mais 3 exemplos. Isso aqui é 2 elevado a 3 meios. Esse outro é 2 elevado a 5 terços. E o último é 2 elevado a 1 meio. Tá? Próximo caso. Multiplicação do índice e do expoente por um mesmo número. Olha o que acontece aqui. Ó. Eu tenho raiz quadrada de 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é o próprio 3. O que esse caso diz é o seguinte: eu posso multiplicar aqui e aqui pelo mesmo número que não altera nada. Por exemplo, se eu multiplicar por 2 e por 2, vai ficar raiz quarta de 3 elevado a 2. Então, essa expressão é igual a essa. Por quê? Porque eu multipliquei pelo mesmo valor, tanto o índice quanto o expoente. Próximo caso, eu tenho raiz cúbica de 8 elevado a 1. Eu posso multiplicar pelo número qualquer, vou multiplicar por 3 aqui e aqui. Então, vai ficar raiz nona de 8 elevado a 3. Essa expressão é igual a essa.
próximo caso eu tenho raiz quarta de 2 elevado a 3. Vou multiplicar por 2. Então vai ficar 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 3 é 6. Eu vou multiplicar por 2 aqui no índice do radical e no expoente. Então vai ficar raiz quarta de 2 elevado a 6. Posso multiplicar por qualquer número. Se eu multiplicar por 3, vai ficar aqui 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 5 dá 15. Aqui eu vou multiplicar por 2. Então, vai ficar 6. E aqui vai ficar 2. Porque 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Assim como eu posso também dividir. Esse caso é o inverso do anterior. Eu vou dividir aqui por 2. E aqui também eu vou dividir por 2. Portanto, aqui vai ficar ó, 2, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Que poderia ser escrito dessa forma, 2 elevado a 3, sem colocar nada aqui, porque a gente sabe que é raiz quadrada. Vou multiplicar, vou dividir aqui por 10, por 5. Se eu dividir aqui por 5 e por 5, olha o que é que vai surgir. 10 dividido por 5 dá 2. 5 dividido por 5 dá 1. Isso aqui é a mesma coisa de raiz quadrada de 2. Já que raiz quadrada eu não preciso colocar, e 2 elevado a 1 é igual a ele mesmo. Operações com radicais de mesmo índice. Perceba agora aqui o detalhe. Ó, é o mesmo índice. Então, ó, aqui é igual a aqui. Esse é igual a esse. Olha o que é que eu vou fazer. Quando o radical é o mesmo, eu posso colocar dentro de uma raiz só, e aqui fazer 3 vezes 9, que é igual a raiz quadrada de 27, porque 3 vezes 9, 27. Como é o mesmo índice, eu posso juntar. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 8 vezes 7. Como é raiz cúbica, eu tenho que colocar aqui. Vai ficar raiz cúbica de 8 vezes 7, 56. Perceba, tanto eu posso juntar, como eu poderia fazer o caminho oposto também. Eu poderia separar. Divisão. Olha o que é que eu estou fazendo aqui. Ó. O índice do radical é o mesmo. Aí o que é que eu estou fazendo para passar para esse lado? Eu estou juntando os dois num raiz só. Então aqui eu tenho raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 5. É a mesma coisa da raiz quadrada de 3 sobre 5. Eu só posso fazer isso quando o índice do expoente é o mesmo. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 8 sobre raiz cúbica de 27. O que foi que eu fiz? Juntei os dois numa raiz só e ficou a raiz cúbica de 8 sobre 27. Potência de uma raiz. Olha o que acontece. Ó. Esse expoente aqui, ele desce para a base. Então, aqui é a mesma coisa da raiz quadrada de 9 elevado a 1. É a raiz quadrada de 9, que é 3. No mesmo caso, eu tenho a raiz cúbica, esse 3 desce para a base, 2 elevado a 3. Então, aqui vai ficar a raiz cúbica de 2 elevado a 3 é 8. Raiz cúbica de 8, 2. Raiz de uma raiz. Perceba aqui que eu tenho uma raiz dentro da outra. Como é que eu posso simplificar? Isso aqui é uma raiz só. O 16 vai permanecer e aqui eu multiplico os índices. 2 vezes 2, 4. Então, é a raiz quarta de 16. Às vezes, você pode calcular direto, que simplifica, ou às vezes é melhor você fazer essa simplificação. Aqui o importante é você entender a simplificação. Tá? No caso real, é que você vai ter que analisar o que é mais prático, o que é melhor. Então, aqui eu posso simplificar numa raiz só, dizendo que a raiz sexta de 16. Por que ficou raiz sexta? Porque eu fiz 2 vezes 3 dá 6.